Sejam bem-vindos ao episódio número 32 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um experiente defesa central, antigo internacional jovem por Portugal, um mestre também na área da comunicação, apesar de não ser a sua área de trabalho, digamos assim, Vasco Fernandes. Vasco, antes de começarmos a entrevista propriamente dita, deixo-te o meu agradecimento por teres aceitado o meu convite. É um gosto para mim ter-te cá. Antes de mais, obrigado. Uma iniciativa fantástica da tua parte, que muitas vezes fica, não digo esquecida, mas como passas muito tempo no estrangeiro, além de teres muitas experiências, mas fica um pouco perdido, desaparece um pouco do panorama nacional. Iniciativa espetacular e dar-te os parabéns desde já e obrigado pelo convite. Agradeço imenso, Vasco, agradeço imenso. Olha, antes de começarmos, acho que é importante elucidarmos quem nos vê, quem nos ouve, apresentar aqui um bocadinho o teu currículo no estrangeiro. Tu és um filho do Algarve, iniciaste o teu percurso no Olhanense e depois passaste por 5 países no estrangeiro. Em França representaste o Bordeaux B, em Espanha passaste pelo Salamanca, pelo Elche e pelo Celta de Vigo. Na Grécia tiveste 2 experiências, no Platânia Chania e no Aris. Na Roménia representaste o Panduri e por fim na Turquia representaste o Muraniyaspor. Vasco, antes de entrarmos na entrevista, eu gostava até de pegar um bocadinho naquilo que na introdução que fiz da tua pessoa. Eu acho que é inequívoco, qualquer pessoa que acompanha o campeonato português de vez em quando fala das flash interviews do Vasco Fernandes, das entrevistas do Vasco Fernandes. Eu acho que não te estou a dar novidade nenhuma. Gostava apenas de perceber se esse feedback te chega e o que é que sentes que falta para o jogador conseguir ter a abertura que tu tens a falar com a comunicação social, a falar com os adeptos. Qual é a mudança de chip que é aqui necessária fazer, digamos assim? Partindo pela parte que me toca, chega-me bastante. As pessoas param-me na rua, simples situações do dia a dia, ir ao supermercado, ou ir a um café, ou o que for, abordam-me nesse sentido, reconhecem muito mais pelas minhas palavras do que propriamente os meus pontapés de uma bola ou as minhas ações dentro de um campo de futebol. Em relação ao que é que falta, eu acho que muitos de nós temos essa capacidade de comunicar bem, de expressarmos bem, e quebrar um pouco a barreira e o estereotipo de o jogador de futebol só sabe dar uns chutes na bola, ganha um bom dinheiro, anda com uma malinha embaixo do braço e pouco mais. E eu acho que temos essa capacidade que é condicionada muitas vezes, não quero dizer pelos clubes, obviamente que todos os clubes hoje em dia têm departamentos de comunicação, as mensagens também são muito focadas mais para os adeptos em si, para a própria afición do que propriamente para o exterior, para o global, e é um misto. Já pensei nisto e já tive essas conversas com mais pessoas, particularmente. Eu acho que é um misto entre os condicionalismos dos departamentos de comunicação dos clubes, que muitas vezes é aquela mensagem que querem mandar diretamente. Depois, o jogador também, para não fugir muito jogamos bem, fomos prejudicados pelo árbitro ou perdemos mal, basicamente assim. Quase para se proteger um bocadinho, não é? Também. Diz? Quase para se proteger um bocadinho, de certa forma. Exato, e junta-se tudo, porque hoje em dia tu vês muitos dos jogadores são formados, têm cursos, uns já são empreendedores, têm negócios, ou seja, uma pessoa que tem um negócio que gera milhares de euros, seja imobiliário, seja empresarial, tem que saber falar, tem que saber comunicar, ou seja, eles têm essa capacidade, temos essa capacidade. Agora é um pouco quebrar essa barreira do estereotipo, que o jogador é só isto. E pouco a pouco dá para fazer, mas também, por outro lado, acredito que há muitos jogadores que nós, devido à nossa carreira e deixar a escola muito prematuramente, começar logo a níveis profissionais com 16, 17 anos, 15 anos nas academias, vão, mas já não é a mesma coisa, também se perde um pouco essa ligação. E acho que por aí dá para crescer, dá para formar melhores comunicadores como jogadores. Acredito que
é uma parte ainda que está muito, muito virgem no futebol e que dá, da mesma maneira que ensinamos o 4-3-3, a fechar dentro, a tática, fazemos análise de vídeo, os estrangeiros, pomos aulas com tradutores, dá para ter uma parte do dia-a-dia de um jogador de futebol, principalmente os mais jovens que abdicam muito cedo dessa vertente escolar, para se formarem na comunicação, na expressão, ou seja, vão ser melhores e já é uma muleta, por assim dizer, para o futuro. Ok, eles começam muito novos, com o talento que é jogar futebol, abdicam da escola, mas nós já estamos a suportá-los, mas daqui a mais tarde, quando terminarem, aí já estão preparados. Então vamos para outros caminhos. Dá para fazer, ainda é algo que é muito difícil, para não dizer impossível, de acontecer hoje em dia. Teres uma formação de comunicação 1 hora por semana, não peço mais 2 horas por semana, com jovens na formação a acabar, sub-17, sub-18, sub-15, sub-21 e mesmo futebol sénior, acho que dá. Ainda ninguém conseguiu ter essa luz e acredito que daqui para a frente, daqui a uns anos vai surgir, da mesma maneira que os treinamos e que os formamos para outras áreas, para a comunicação também vai. E acho que vai por aí. E junta-se tudo. Entre os departamentos de comunicação, escolaridade, estão comprimidos, ficam no básico, juntas os 3, 4 vertentes e é o dia-a-dia. E alguém que foge um pouco do que é aquele selo, aquele stamp, parece que é fora do normal, mas o que eu faço, tenho a certeza, e conheço muita gente, já joguei com muita gente, tem essa capacidade. É só não pensares e expressares-te dessa maneira. Ou por aí, portanto. Vasco, olhando agora um bocadinho para o plano desportivo, e sendo certo que não é o foco propriamente da nossa entrevista, passaste agora, penso eu, por uma situação inédita na carreira de uma descida de divisão. Não quero estar a dizer asneiras, mas acho que foi isso. Pergunto como é que tem sido estes meses, como é que tem sido gerir as emoções ao longo das últimas semanas e como é que foram os arranques dos trabalhos no Chaves nesta nova temporada? Sim, como tu disseste, foi algo inédito na minha carreira, ou seja, já está a caminhar para o final, depois de 21 anos, nunca me tinha acontecido e sou muito sincero, não pensei que fosse acontecer, não pensei, acreditava muito neste projeto e que podíamos fazer as coisas bem melhor. E foi duro, porque primeiro não tinha essa experiência, apesar de já teres uma certa idade, já teres passado por muitos sítios, já muitos balneários, teres vivenciado muitos momentos. Este é um momento diferente, é um momento que tu tentas encontrar explicações para coisas inexplicáveis e muitas vezes até fazíamos muita coisa bem feita e o resultado final não era adequado ou correspondia com o que nós tínhamos feito dentro do campo. E foi muito difícil, foi muito difícil. Nunca pensei sentir o que senti, sobretudo e eu sou uma pessoa que dou muitas voltas à cabeça, que posso fazer melhor, podia intervir melhor, podia ter ajudado de outra maneira e custou muito, não quero ser aqui o dramático, só ele é que sente, não. Foi mesmo assim, custou-me dormir, as primeiras semanas das férias foram muito duras, o dia que descemos não dormi e custa-te porque não cumpriste, defraudaste muita gente que apostou em ti, que acreditou em ti e que contigo ia ser diferente e não foi. Isso, sinceramente, nunca tive uma lesão gravíssima no futebol, graças a Deus, mas foi a pior sensação que tive em 21 anos de carreira, foi esta, sem mais de longe. Imagino. Como é que estão a começar? Os trabalhos estão a começar como tem que começar, com energia e ter consciência do que o que passou, época nova, equipamentos novos de treino, bolas novas, até colegas novos, treinadores novos, e temos que mudar a dinâmica desde o primeiro dia. E tem que ser essa, o pessoal tem que vir com a mente fresca, com a mente limpa, para receber informações novas, e depois pensar que vamos para uma competição que é muito difícil, que é muito competitiva, que tens um lote de 7, 8, 9, 10 equipas que lutam por um mesmo objetivo, apesar de haver muito outsider, e nós temos que ser muito fortes
sabendo que tem que ser dia a dia. Dia a dia, treino a treino e momento a momento para podermos fazer alguma coisa, senão vai ser duro. Acho que entrando agora em concreto no nosso tema da entrevista, desta conversa, gostava de recuar até 2005, a época em que transferes do Olhanense para o Bordeaux, já quase há 20 anos. Um, e pergunto diretamente, o que é que leva um miúdo de 19 anos a trocar o conforto de casa por esta aventura em França? E pergunto também se já estava definido que irias claramente para a equipa B, ou seja, foste já com isso bem definido. Como é que se deu esta mudança? Foi nessa parte da minha vida aconteceu tudo muito rápido, porque eu era júnior e na altura o Olhanense estava na segunda B, que na altura era a segunda B, só havia Zona Norte e Zona Sul. Era o Mister Paulo Sérgio, que esteve até agora no Portimonense, tinha acabado de deixar de jogar e tornou-se logo treinador. Era uma equipa fantástica, sério, o nível era brutal. Na altura que era o Jorge Amaral, o Jorge Vidigal, o lateral direito, o irmão dos Vidigais, tínhamos o Edinho, ponta de lança, o do Vitória de Guimarães, não o Edi, o outro Edi, ou seja, Miguel Teixeira, eram jogadores fantásticos para aquela realidade e com um treinador também muito bom. E foi naquele contexto de chamar miúdos da formação, chamou quatro jovens e um deles era eu, e aquilo foi uma transição de júnior, acho que éramos primeiro ano, júnior primeiro ano, se não me quero recordar, ou de segundo éramos por aí, e havia um lugar vago, comecei a lateral direito, porque só havia um lateral direito, não havia mais ninguém, comecei ali, fiz essa época toda, assinei contrato profissional nesse ano, fiz a época toda, sou chamado para umas captações da seleção, acho que era um sub-18, uma coisa assim, que tinha 17, sub-18, que eles tinham sido campeões da Europa de sub-17. Exatamente, em 2003. E depois ficou aí, e no final dessa época já comecei a ser internacional, a ir aos estágios, e na altura tinha um empresário que era o Jorge Gamba, tinha sido o empresário do Pauleta, que tinha tido muito sucesso no Paris Saint-Germain e depois no Bordeaux. Exato. E estava a abrir esse mercado. E foi por aí, no final da época, fui lá, recordo-me que ainda fui treinar uma semana à experiência, ao Bordeaux, antes de acabar a época, fui uma semana, e na época a seguir, contrataram-me. O projeto era treinar com a equipa principal, e jogar, continuar a crescer e a evoluir na equipa B. E foi isso, foi passar do zero, de uma aldeia, um miúdo que jogava no Pelado, no Distrital do Algarve, e a passar a treinar com jogadores que chegavam ao treino de Ferrari e Lamborghini. Ou seja, apanhei um choque que não estava preparado, nem pouco mais ou menos, mas recordo que o meu pai sempre disse, tens que ir, que vai ser uma experiência de vida, além de ser como jogador, nem sabia se ia ser jogador profissional ou não, porque ainda estava naquele espaço. Na transição, não é? Na transição não havia equipas B, não havia Ligas 3, não havia nada, ou passava júnior para sénior, e eu estava naquela transição e disse, olha, pois vou, e foi assim que fui, e foi, sem dúvida, acho que foi um dos maiores marcos que tive na carreira, e que sem aquela experiência como pessoa não teria sido nem metade do jogador que fui, nem metade da pessoa do que sou, porque foi um choque de realidade totalmente diferente do que estava habituado, nada a ver. Acho que falaste que treinavas com a equipa A, na altura havia portugueses no plantel, o Beto, o Paulo Costa, tinhas também o Danielson e o Mr. Ricardo Gomes, brasileiros. Tens assim alguma memória, alguma história mais caricata que tenha marcado mais dessa experiência na equipa A do Bordeaux? Aquilo era um mundo à parte. Para teres noção, nós tínhamos, estás a falar em 2005, ou seja, há 19 anos atrás, tínhamos pedicure e manicure no balneário. Ia lá uma pessoa, uma vez por semana, metias as mãos numa plataforma, os pés, cortavam-te as unhas, limavam-te os pés, cortavam-te as unhas, tinhas uma piscina dentro do balneário, tinhas 6 fisioterapeutas ou 7, cada um de uma nacionalidade, tínhamos 4 doutores,
o centro de treinos, ainda é hoje, aquilo é um castelo, depois tem é como se fosse uma vila, aquilo entras lá, tens um castelo lá dentro, tens um parque, depois tens campos e campos, ou seja, a realidade é totalmente diferente. E nesse ano, eu recordo-me que o mister era o Ricardo Gomes, e que ajudava porque eu não falava uma palavra de francês, na escola era um desastre, e ele ajudava em termos de comunicação. Mas o boom, o choque daquele ano foi a chegada do Denilson, não é? Na altura era só o jogador, a transferência mais cara de sempre do futebol mundial, quando foi para o Betis. E ele, quando foi para o Bordeaux, foi uma coisa surreal, parou a cidade, e depois na academia havia dias que abriam para os adeptos. Quando ele chegou, eu recordo-me perfeitamente que eu era lateral direito, não? Recordo-me perfeitamente. Eles abriram o treino ao público, aos adeptos, aquilo encheu-se, estavam ali 2-3 mil pessoas à volta do campo, uma loucura. Recordo-me que aquilo foi o mister, para dar espetáculo, foi meinhos, foi uma posse de bola e depois fez uma peladinha assim a meio campo. E eu, azar, sorte, 18 aninhos, meteu-me eu a lateral direito e o mister meteu o Denilson ao extremo esquerdo. Primeiro lance da peladinha, o defesa esquerdo passa-lhe a bola, eu vou assim atrás dele a marcar-me e ele aproxima-se. Só que ele vai tão rápido em direção à bola e quando chega, abre o pé, abre as pernas e a bola passa no meio das pernas. Só que passa no meio das pernas dele e passa no meio das minhas pernas. Ele contorna-me, cruzamento, e o ponta de lança era o Chamac, o Marrón de Chamac. Sim, cabeça. Pum, lá para dentro. Ai, aquilo veio abaixo. Aquilo foi uma loucura. Segundo lance, recordo-me como fosse. Segundo lance, continuou a jogar, peladinho, não sei o quê, a bola vem, e eu disse, não, agora já não me vou aproximar, porque ele vai me enganar outra vez. Vou-lhe deixar receber e vou recuar. E ele, claro, recebe, vira-se, viu que eu não estava, virou-se, começou a pedalar 1, 2, 3, 4, 5, e eu disse, não, agora vou. Meto o pé para a direita e ele esquerda. Cruzamento. Saca outra vez. Saca outra vez. Até à terceira eu cheguei ao pé dele e disse, Dani, desculpa lá, eu sou miúdo, sou português, acabei de chegar agora este ano a Bordeaux, por favor, não me faças mais isso, senão eu já não venho para treinar aqui mais na primeira equipa. Peço por favor. E ele, não, tranquilo, moleque, fica aqui tranquilo. E foi assim a minha experiência com ele foi dessas. Arrebentou comigo nas 2 primeiras vezes, foi algo brutal. Mas era um plantel, tínhamos um guarda-redes que tinha sido campeão do mundo em 98, o Ramé, o Mavouba era no meio campo, Pablo Francia, Denil, tinha o Beto, e depois em janeiro chegou o Beto. Ou seja, era uma equipa surreal, simplesmente. Vasco, e como é que era a tua rotina nessa altura em França? Lá está, falámos há pouco, quase há 20 anos, não havia facilidade de pegar num telemóvel, fazer uma videochamada com a família. Como é que era a rotina de um miúdo de 18, 19 anos, num país longe, a viver sozinho? Ficavas, não sei, no centro de treinos do clube? Como é que funcionava isso? Para tu teres noção, em Olhão na altura não havia transportes públicos, não havia autocarros, não havia comboios. E eu ainda estava ali naquela fase, estava a tirar a carta, não tinha, acho que tinha tirado o código e não tinha ainda a parte da condução. E não tinha carro. E nunca tinha andado num autocarro na minha vida, zero. Só aqueles da Renec, da Rede Express, que ia para o Porto ou ia para Lisboa, e metiam-me no autocarro e eu ia. Agora, o urbano nunca. E em França os apartamentos são vazios. Vazios. Tens que mobilar o apartamento, tens que encher o apartamento todo. Eu recordo-me, estava um calor, cheguei em julho, uma coisa assim, estava um calor enorme. E o que acontece? A casa que eu tinha encontrado era como se fosse um T0, aquilo era cama, sala, tudo, tinha uma cozinha minúscula, uma casa de banho, e aquilo era entre Bordeaux e o centro de estágio, a academia. E o que é que eu fiz? Normalmente para o treino eu ia à boleia com um colega meu, ele levava. Só que naquele dia eu disse, tenho que ir comprar coisas, né, para comer, esfragonas, vassouras, baldes, tudo o que tu tens que comprar para entrar numa casa, para teres os primeiros socorros. E eu fui de autocarro. Saí de casa, peguei num autocarro, fui a um supermercado, estava um Carrefour ou um Lidl.
andei e fui vendo, aqui é que é um supermercado, parei, carreguei lá no botão, nem sabia, carreguei, desci, fui ao supermercado, imagina, miúdo, nunca tinha feito compras, comprei tudo e mais alguma coisa, não é? O problema foi para voltar, sacos e sacos, comprei baldes de esfregonas, comprei vassouras, comprei detergentes, comprei de tudo, comida, comprei tudo, talheres, tudo. Vinha-se com 3, 4 sacos cada um morto. Entro no autocarro, saio do supermercado, entro no autocarro e vou para casa outra vez. Só que eu não sabia o caminho bem, né? Eu nunca tinha... O que acontece? Epá, eu disse, isto deve ser aqui perto, vou carregar no botão para o autocarro parar e vou descer. Assim foi, carreguei no botão, desci, com os meus sacos, comecei a olhar, isto na minha casa não está aqui perto. A minha casa não está aqui perto. Vou esperar para um autocarro, não, os autocarros aqui demoram muito, vou andar, isto deve ser aqui mais 2, 3 ruas. Imagina, um miúdo de 18 anos, carregado, em pleno verão, em Bordeaux, com sacos por todo o lado. Amigo, andei, parava. Então, isto é a minha casa, nunca mais chego. Andava. Ai, juro, andei, não sei, 1 quilómetro, 2 quilómetros, não sei, mas a distância foi enorme. Cheguei a casa, estava cheio de queimbras nos braços, transpirava por todo o lado. Eu deixei os sacos, deitei-me no chão, nem cama tinha na altura, porque ainda estava à espera da cama. Deitei-me no chão e disse, eu tenho que descansar, que isto é um desastre autêntico. E foi isso, claro. Esse tipo de experiências fazem-te crescer, porque se fosse hoje, o que é que eu fazia? Esperava que viesse outro autocarro e andava mais 1, 2 quilómetros, e não. E foi assim, a primeira experiência traumática em França foi essa, sem dúvida. Não, mas pelo que diz, dá claramente para perceber que, apesar de só ter jogado no contexto de equipa B, parece-me ter sido uma época muito importante no teu crescimento, na tua aprendizagem, não é? Foi porque eu treinava na segunda B, jogava num pelado, chega a França, as relvas são fantásticas, estão molhadas todos os dias, aquilo é umidade, se não é umidade regam. Eles, na altura, já passavam com o peito do pé com uma facilidade que eu nem sabia como é que tinha que bater na bola daquela maneira. Eu lembro-me, nas primeiras semanas, quando os 2, 3 treinos antes do jogo treinava na equipa B, chegou lá o treinador que era ele é super famoso, já me recordo. Chegou ao pé de mim e disse-me assim, olha, tu hoje não vais treinar. Não treinámos. Sim, e tinha lá um que traduzia um pouco, né? Eu não falava nada francês, não vais treinar, não vou treinar. Não, tu hoje vais ficar ali só a bater contra uma plataforma de metal, interior, recepção, pé direito, pé esquerdo, interior, recepção. Vais distanciar mais, bates peito do pé, interior, e depois a plataforma tinha 2 lados. Um lado, tu passavas e ela devolvia-te reta, e se virasse, passavas e ela devolvia-te no ar. Okay. E eu fiquei um treino inteiro, não, foram vários treinos, mas aquele treino, fiquei o treino inteiro, sozinho, a bater contra uma plataforma, pé direito, recepção, pé esquerdo, recepção, pé direito. Agora a distância, tentar bater peito do pé, como podes imaginar, quando era peito do pé, não acertava na plataforma. A plataforma tinha 2 metros, não acertava. As bolas iam fora, bolas para receber complicavam-me. Foi difícil, porque eu chegava à equipa principal nos meios, aquilo era... Eu estava sempre no meio, não é? Eu corria, eles passavam, eu perdia, corria. Posse de bola, eles não me passavam, se me passassem, a minha equipa tinha que correr. Ou seja, aquilo era uma dificuldade tremenda para mim, porque eu não estava nada habituado àquilo. E, claro, treinar com aqueles jogadores fantásticos, centrais fantásticos, laterais. Eu lembro que tínhamos um miúdo na equipa B que era o Tremolinas, que depois até jogou no Sevilha, e seleção francesa. Ele estava na equipa B e tu vias a maneira que ele batia na bola ele era um ano mais velho do que eu, 19 anos, nunca vi isto na minha vida. Ele bater a bola assim, nunca vi. E claro, é a formação que eles tinham há 20 anos atrás, que nós felizmente hoje já temos, né, a esse nível, mas há 20 anos atrás eles estavam muito à frente. E aquilo foi como um master, só que um master acelerado. Claro, porque tu tens que andar, tens que te adaptar e tens que ligar-te
a tudo tens de estar atento. E uma das coisas que eu quis fazer logo é aprender francês. Tinha uma professora 3 vezes por semana, e a professora 2 horas ficava lá na academia, ela ficava, explicava, ia para a rua, falava só francês, em 4 meses eu tinha que falar francês e consegui perceber e comunicar-me, porque isso era das coisas que mais me gostava. Claro. Era chegar à equipa B, e eu era como se fosse uma contratação e tinha um bom salário para a realidade da equipa B, era estrangeiro, não tinha o nível que eles tinham, e eu sentia que eles estavam a falar de mim, só que não sabia o quê. E eles falavam, e eu tenho que aprender francês para quê? Para perceber o que é que eles estão a dizer, porque senão eu estou aqui, sinto que eles estão a falar de mim e não estão a falar bem e eu não percebo nada. E essa foi a minha missão, aprender e o idioma, captar quando ia à equipa principal o que é que tinha que fazer, e esquece aquilo. Mas era uma pressão para mim mortal. Só para fechar aqui esta do Bordeaux, lembro que uma vez o Ramé, nós víamos o Ramé como uma coisa fora do normal. E já o balneário dizias bom dia, ele nem dizia bonjour, nem dizia nada. Aquilo era bonjour, ele olhar para os miúdos, aquilo era uma coisa surreal. E tipo, era respeito, tu não conseguias nem dirigir a palavra. Lembro um dia, acabou o treino e ele queria treinar cruzamentos. E o que é que ele fez? Falou com o treinador do guarda-redes, olha, treinar cruzamentos. Para a direita mandou-me a mim com um saco de bolas, para a esquerda mandou, acho que foi o Tremolinás foi para a esquerda. Saco de bolas, tal, para cruzar, para ele só treinar. O que é que acontece? Chegou ao meu lado e eu estava a tremer como varas verdes. Se eu só de ver ali na baliza, eu vou para a bola com uma pressão, bola rasteira. Bola rasteira, ele ignorou simplesmente a bola, virou-se para o lado esquerdo. O Tresh, toma, ganda banana, e eu fui. Agora não, vou bola, agora vou. Mano, dou-lhe um cacete. Dou-lhe com tanta força, a bola vai ao terceiro. A bola passou por cima dele, foi mesmo. Bateu quase no Tremolinás no lado esquerdo. Ele virou-se para o treinador do guarda-redes e disse: olha, podes mandar embora. E eu, embora. Baixei a cabeça. Mas bem, acabou. Nunca mais treinei de cruzamentos com o Ramé. Para tu veres, porque era aquilo, era surreal. Sim. Foi mesmo o caminho da humilhação até o balneário, não? Esquece, aquilo era. E depois o Denilson era um gozão, o Denilson estava sempre a gozar, e tinha mais brasileiros, tinha o Henrique, também um careca, um central, tinha o Fernando do meio campo, também era muito bom jogador. E eles. O Fernando e o Henrique eram mais tranquilos, agora o Denilson não, era um brincalhão, estava-se mesmo ali para te divertir, ou seja, aquilo era futebol para ele, uma alegria, e claro, e estas situações começava-se a rir, basicamente. Vasco, voltas depois ao Olhanense, mas não por muito tempo, já que voltas a emigrar, neste caso, para a Espanha, e depois dá-se o caso de representares 3 clubes em 4 épocas em Espanha. Pergunto, havia muitas semelhanças a nível cultural com Portugal? Há realmente essa proximidade? Para ti que viveste em várias cidades em Espanha, foste sentindo isso? A nível futbolístico, não, nada a ver. Eu tinha a perguntar mais a nível social, vá. Social? Mas mesmo a nível social eu senti um choque grande, principalmente no primeiro ano. Apesar de o espanhol ser mais fácil, arranhares e tal, mas senti um choque que eles, agora não sei, mas na altura eles viam o português como se fosse o patinho feio, o irmão mais pobre, sei lá, um português, pronto, era basicamente, vem para aqui um português, era assim. E até nos primeiros momentos eu tive dificuldades porque não digo que não tenha sido bem recebido, porque tínhamos um balneário fantástico, mas tu vias que havia 2 ou 3, este que veio para aqui não tem nível para estar aqui, não tem, e tem que ser realista, não tinha a nível técnico nem nada que se pareça, porque eles eram muito superiores e continuam a ser muito superiores a nível técnico, recepção e espaços, eles antecipavam, a maneira como preparavam o corpo, os apoios, ou seja, aquilo era posse de bolas a um toque, durante 5, 10 minutos não perdiam a bola, aquilo parecia bilhar, pá, claro, chegava a mim e perdia a bola, e eles estão. E foi o choque social, porque não foi fácil,
também tinha 19, 20 anos, não foi fácil, até me adaptar e integrar-me. Também não demorou muito, para ser sincero, mas o que mais me custou foi a nível técnico, né? São superiores, ou eram superiores, pelo menos no contexto que eu tive no primeiro ano de Salamanca, eles eram superiores e pensavam muito rápido. Eu demorava 2 segundos para pensar e eles, antes dela vir, já sabiam o que é que iam fazer à bola. Eu não, tinha que dar 2 toques, 3 toques. Isso, claro, atrasa-te o jogo, perdes mais bolas, és mais previsível, cria-te dificuldades. Mais uma etapa para superar, mas tive a felicidade também, tenho de ser sincero, de ter apanhado grupos também acho que é um pouco pela minha maneira de ser e que brincalhão, que era rir e também até me ria das coisas mais que fazia, basicamente. E isso, bem ou mal, integras-te e eles sentem que tu podes ter algumas dificuldades em algumas coisas, mas tens a capacidade de ser humilde e reconhecer, olha, eles são melhores e vou tentar aqui ajudar onde eu posso, tentar fazer um bom grupo, ser um bom colega, se é para ir jantar, vamos jantar, se é para ir divertindo, vamos divertir, e aí começam-te a respeitar e a ver de outra maneira. Pronto, e começas a sentir mais confiança em ti mesmo e as coisas começam a sair melhor e consegues mostrar um nível superior para que foste contratado, não é? Porque alguém te contratou é porque viu alguma coisa para tu estás lá, se não contrata. E é um pouco por aí, sabes? Sim, mas lá está, parece-me que essa tua personalidade carismática e de líder é algo teu, mas também que foste obrigado a construir para superar, para suprimir algumas lacunas que tinhas, não é? Não tenhas dúvidas, porque tu podes ter energia, tu podes ter a abertura, mas depois tens que ir adaptando à realidade. Tu não podes chegar lá e dizer, ok, sou português e porque sou português em Portugal fazemos assim, aqui também vou fazer. Não, é tentar adaptar e dar o que eles te pedem. E assim vais ser muito mais facilmente recebido, sabes? Porque e é normal, muita gente, falo de jogadores, e a nível social também, em algumas profissões, quando vão para o estrangeiro, obviamente tu queres levar os teus hábitos, queres comer bacalhau, queres comer o pastel com nata, o pastel de nata, queres hábitos, tu levaste sempre, sim, é normal, mas tens de te adaptar à cultura, à realidade, à mentalidade, à maneira de agir, e isso, à maneira como eles veem a tua profissão, e eu nesse aspecto acho que sempre fui muito intuitivo. Observava, isto é assim, então deixa-me lá ir no carril que eles vão, porque se eu vou noutro carril, vai chegar um ponto que a minha estrada vai para a direita, as deles vai para a esquerda e não tenho hipótese, nem dentro do campo, nem fora do campo, não me vou adaptar, não vou conhecer nada, não me vou sentir bem, nem vou ser eu mesmo. E pronto, e à medida que tu vais crescendo, vais apanhando estas batalhas, vais moldando o teu caráter, sabes, a tua maneira de pensar e de agir. Depois é ir aprendendo, é não querer ficar parado num sítio, estagnar e dizer, ok, já sei tudo e os outros que se adaptam. Acho que é um pouco por aí, sabes? Vasco, a primeira experiência que tiveste em Espanha, tal como já referiste, foi no Salamanca. Pergunto, como é que tens acompanhado a história do clube nos últimos anos? Isto na medida em que o clube foi obrigado a fechar portas, agora até há 2 Salamancas. Como é que tens Pararam-se. acompanhado isto, tendo em conta que passaste pelo clube? Passei por um clube fantástico, sinceramente. O clube era. Veio, na altura, o clube apanhou ali uma transição do Hidalgo, dos aviões, que era o investidor, e depois também, nessa altura, ele tinha um convênio com o Farense, também acho que tinha um convênio, que os espanhóis vinham para Faro, alguns portugueses iam para Salamanca, e ele saiu de Salamanca e veio outro presidente. E na altura até nem havia este controle salarial que há hoje, é o que infelizmente ainda se vive em Portugal, vivia-se lá 17 anos atrás. Havia situações a esse nível um pouco difíceis, mas era um clube fantástico, uma cidade incrível, o estádio El Mántico era uma atmosfera totalmente diferente, apesar de eu estar em França, era outra realidade, na equipa B, e os estádios que nós íamos não tinha nada a ver com aquilo, e em Portugal, segundo as ligas, também nada, chega ali, tem estádios com 15 mil,
lembro na altura jogámos contra a Real Sociedade. Aquilo eram ambientes fantásticos e o nosso era fantástico, fantástico. Adeptos fervorosos, sabiam-te, sentias-te jogador. Tu saías à rua e sentias-te jogador, conheciam até a Fernanda já e tal, a Fernanda e tal. E depois o nível era superior. Sabia, não, agora consigo ver, na altura eu não sabia, obviamente, mas fazendo uma retrospectiva, vendo a maneira como eles estavam a estruturar o clube, aquilo ia chegar a um momento que não ia ser sustentável. Porque era um clube que saía de um investidor que tirava do bolso e metia, até que se cansou de meter e saiu, entrou outro que nem tinha nem um quarto ou um quinto da capacidade financeira do que lá estava. E claro, também ia tirando das empresas, mas só que aquilo não era estruturado, não conseguíamos fazer transferências. Ok, enchíamos o estádio, mas também não era suficiente, tínhamos excelentes salários e tu vias que aquilo, a estrutura, não digo tanto desportiva, porque a nível desportivo tínhamos tudo o que se está a vivenciar hoje, scoutings, diretores esportivos, fisioterapeutas, médicos, já tinhas pessoal da performance, o treinador era o Juan Inácio Martínez, que fez uma carreira fantástica em Espanha. A nível desportivo tinhas, mas a nível financeiro, económico, do que sustenta um clube, naquilo não dava. Não dava e infelizmente foi, porque bastou cair uma divisão para uma categoria abaixo e, claro, rebentava a bolha. E depois era um clube também muito dividido, porque Salamanca é uma cidade universitária. Aquilo vive-se muito o doutorado, os professores, e havia essa vertente mais estudantil, mais social de querer puxar um clube para... Não, nós somos uma cidade conceituada, falamos o melhor espanhol de Espanha, Mais e outra, não é? elitista, isso mesmo, e depois por outro lado tinhas uma franja mais radical dos forofos, não, nós somos Salamanca, isto é um clube que tem que ser, temos que dar tudo, e claro, e aquilo chegou um momento que não dava, tiveram que separar, está o Unionistas, que acho que até que jogou contra o Barcelona, acho eu. Exatamente, foi isso. Jogou contra o Barcelona e depois tens o outro que, União, acho que é uma coisa assim que separar. É pena porque era um estádio fantástico, uma cidade brutal, dos melhores anos da minha vida, sem dúvida, e é pena. Agora, via-se que não tinham capacidade para aguentar o que é que a Liga ia fazer, ou fez, passado 5, 6 anos, foi estruturar os campeonatos profissionais espanhóis. Eles não estavam capacidades, perderam o comboio, ficaram para trás. Exatamente. Segue-se depois o Celta, onde cruzaste com 2 jogadores sobre os quais eu gostava de falar contigo. Um deles é o Iago Aspas, que se torna figura mítica do Celta, e perguntava-te primeiro se já dava para perceber, apesar de na altura ele ter 21, 22 anos, que tinha este carisma, esta ligação ao clube e à cidade, e depois também o Roselu, que acaba por fazer uma carreira bastante interessante agora no Real Madrid. Gostava que me falasse um bocadinho sobre estes 2 jogadores. E ainda estava lá o Mitchell também fez uma carreira fantástica no Swansea e tal. Mas o Iago dava para ver. O Iago era... Tu vias um miúdo, éramos miúdos, mas magrinho, ele pesava, sei lá, 67, 68 quilos, magrinho, baixinho, pronto, não era muito baixo, mas fininho, sem massa muscular. A maneira como ele esquivava qualquer adversário era incrível. Porquê? Porque ele antecipava tudo o que ia acontecer. Ele tinha um radar, ele sabia onde é que estava o adversário, onde é que estava o colega, onde é que estava a bola, onde é que estava o árbitro, a capacidade temporal, espaço-tempo, ele sabia. E tu vês isto com um miúdo de 20 anos, claro, com uma canhota fora de série, que fazia passos à rede quando toda a gente ia ali, bum, arrebentava, ele passava à rede. Metia-lhe na direita e percebia o jogo. Metia-lhe a número 10 e desbloqueava-te qualquer situação. Metia-lhe a falso ponta de lança e tu vias com centrais 2 metros e ele antecipava, dava-lhe um toquezinho antes, desequilibrava e recebia no peito, já se orientava.
E tu vias que aquilo era, além de ser um miúdo que, pá, miúdo que agora já não somos miúdos, mas na altura era um miúdo que, pá, com uma energia fantástica, era alegre, era divertido, tinha carisma, toda a gente gostava dele, pá, depois tinha esses detalhes, ele recordo num treino, ele dá-me 2 cuecas seguidas, mas tipo, a gozar comigo. A primeira foi a pisar a sola, pisou, disse ui, tipo, veio passar por cima de mim, e a segunda eu já vinha maluca e tal, e ele dá-lhe outra vez com o exterior do pé esquerdo. Eu lembro nesse treino. Primeiro o Denilson, depois o Iago, tu tens aqui um trauma com cuecas. Claro, tem que ter, foi por isso que aprendi. Agora, para me darem uma cueca, já não me dão, já não vou, já consegui aprender. Mas era diferente. Depois também tivemos a sorte de apanhar um treinador fantástico, que só queria bola, que era o Eusébio Sacristano, que tinha sido campeão da Liga dos Campeões no Barcelona com o Rijkaard, era o adjunto do Rijkaard, quando eles ganharam em França. E ele é a escola Barcelona, tem 500 jogos profissionais com aquela camisola, ou seja, juntou-se ali grupo de jogadores muito bons tecnicamente, com um treinador que só queria a bola, e pronto, e para o Iago foi ouro sobre azul. Provavelmente se apanhasse outro tipo de treinadores, que em Espanha era difícil nessa altura, mas se apanhasse outro tipo, ia-lhe castrar, ia-lhe condicionar o jogo dele, e o Mister só lhe dizia de cara, dale de cara. Claro, o Iago ia dar de cara e fazia-te uma recepção orientada, que ele dizia, está bem, dá de cara, dá tu, não dou de cara. Era diferente. E o Rossell era, via já a questão da finalização, que ele era uma coisa, era pé direito, pé esquerdo, cruzamentos. Eu recordo na altura que ele ficava muito com o Iago, o Mitchell também ficava muito, o Trazorras, que também era um craque, jogou no Raio Vallecano também, ficavam a bater a seguir ao treino, e o Rossell, ela vinha no ar, vôlei, toma pé esquerdo, toma pé direito, ela vinha de cabeça, e tu vias, não é que fosse aquele ponta de lança brutal, mas vias que tinha coisas especiais. Estava em formação, que podia crescer ainda, mas que tinha esse dom de perfilar-se. Ele perfilava logo o corpo em função de onde ela vinha. E isso com ponta de lança é meio caminho andado. Porquê? Porque tu antecipas. Muitas vezes dás primeira, não precisas dar 2 toques, nem 3 toques, nem te virar. Porquê? Porque já sabes, trajetória, já antecipaste, e o corpo já está orientado, metes na jaula. Tecnicamente é muito bom. E ele a seguir vai para o Real Madrid, faz a formação e pronto. E a história é feita. Mas vias que tinha o golo, já tinha. Não tinha a finesse e a classe e a elegância do Iago, mas tinha o que viste. O que viste, não o que vimos. Vimos o mundo todo, que ela chega ali e ele faz 20 golos entrar, ser suplente do Real Madrid. Ok, que o Real Madrid tem muito mais ocasiões, tem muito melhores jogadores, mas tem de estar lá para metê-las. É não deixa de ser aqui é certo que ele não vai terminar a carreira, não é? Mas aqui um fim de carreira bonito, no sentido em que ainda consegue fazer uma época ao seu clube, vá, e fazer a diferença, não é verdade? É fantástico porque ele quando vai para a formação do Real Madrid, ele aprendeu muito e sobretudo aprendeu a gostar daquele clube, que aquele é um clube especial, não é? E teve na Alemanha, carreira fantástica, chegou à Inglaterra, fantástico, 10 divisão com o Espanhol, faz 17 golos ou 18 golos na equipa de 10 divisão. E depois o impensável aconteceu, não é? Tem uma cláusula de 1 milhão, vai para a melhor equipa do mundo e coincidentemente ganha a Liga, ganha a Liga dos Campeões, faz 20 golos, marca 20 golos, faz marca provavelmente o passe à final contra o Bayern, ou seja, isto é um conto de fadas, com 34 anos, 35 anos, é um conto de fadas e bem, agora também viu que provavelmente ia ter menos oportunidades do que teve o ano passado, porque os que estão a chegar ia ser muito mais difícil, e merece, porque também era... o futebol mudou muito, como tu sabes, né? Antigamente nós, os miúdos, éramos... Como é que é te dizer? Não,
víamos os mais velhos de outra maneira. Sim, e a própria forma como os mais velhos se relacionavam convosco, como me explicaste ainda há pouco, era totalmente diferente. Diferente, não tem nada a ver. Mas falas com um miúdo de 18 anos, ele responde. Ele diz-te, tal, chama-te cota, não sei o quê. Era impensável, impensável. E o Rossello, nesse sentido, sempre foi um miúdo super humilde. Quando os mais velhos falavam com ele baixava, calava, aprendia. Tínhamos também o Papadopoulos, que tinha sido campeão da Europa em 2004 na Grécia contra Portugal. E o Papa falava com ele e ele ouvia. E o Papa nem tinha nem metade do golo que ele tinha. E ele ouvia, olha, perfila-te assim, dá-lhe assim. Estamos a falar miúdos com 18 anos, 19 anos. E essa humildade, eu acho que os faz ser diferentes, faz ser especiais. Tu aprendes muito mais. Aprendes a ouvir e não a falar. Quando falas, deixas de ouvir. Não? Ouves. E eles, nesse sentido, e o Iago também tinha, o Mitchell também, que era da nossa geração, também tinha essa capacidade. O Mitchell, então, era de uma humildade extrema. Ainda, há pouco tempo, quando o Gonçalo esteve no Frankfurt, a Paciência, coincidiu com ele, porque acho que um colega do Gonçalo jogou com o Mitchell no Swansea e eles estavam juntos em Frankfurt e mandou-me um vídeo, ou videochamada, acho que foi videochamada, e ele, passado, sei lá, 15 anos, tivemos a falar como se tivéssemos estado ontem, não é? E éramos miúdos, só por aí tu vês a humildade desse tipo de jogadores. Vasco, depois dá-se o teu regresso novamente ao Olhanense, no caso em 2011. Gostava só de fazer uma perguntinha bastante rápida sobre esta passagem. Cruzas-te aqui com o Mister Sérgio Conceição, no início da carreira dele. Pergunto primeiro se já dava para perspectivar tudo aquilo que viria a ser a carreira dele, e pergunto também se tens alguma história mais caricata, mais curiosa, mais marcante com ele nestes tempos. Dava tanto para ver que, passando à frente um pouco, eu quando fui para a Grécia, fui para o Platanes, a seguir ao Olhanense, Certo? e apanhei o Vasco Faísca, que é Exatamente. agora treinador. E éramos companhias de quarto, né? Eu era companhia de quarto dele. E das primeiras coisas que eu lhe disse foi: amigo, tive um treinador que vai chegar ao topo mundial. E ele, tá, ouve o que eu estou a dizer. Acabei de apanhar um treinador que vai ser top mundial. E ele, quem é? Sérgio Conceição. E podes falar com ele um dia, ele vai dizer: via-se que ele tinha a liderança, o carácter, a personalidade, perceber o jogo, equipa técnica, fundamental. Tinha adjuntos fantásticos, Vítor, o Dembe, treinador Guarda-Redes, o Figueiredo, top. Tinha o Rosário, que na altura tinha sido adjunto do Fernando Santos no PAOK, e era mais observador, mas tu vias, nós fazíamos aquecimentos no treino em função de situações que iam acontecer no jogo. Ou seja, recordo-me que houve um dia, um colega meu perguntou, mas porque aquilo rodava. Tu estavas nas posições todas, começavas a central, depois ias para a lateral, consoante a sequência da bola. Certo. E houve um colega meu que falou, mas se eu sou lateral direito e tenho que ir fazer extremo esquerdo, porquê? Ele juntou-se para perceber os timings, quando a bola chegar lá, o extremo esquerdo, o que é que tem que fazer? Toda a gente sabia em que situação estava enquadrado para aquele momento do jogo. E tu fazes isto num aquecimento. Ou seja, estamos a falar há 10 anos atrás, que ele teve olhão. 10 mais, sei lá, 12, 11, 10, não sei. Bem, tu vias que era adiantado, o nível de competitividade que metia, do rigor, da questão do peso. Aquilo era uma coisa brutal. Recordo-me que um dia o peso era. Nós éramos obrigados a pesar todos os dias e apontávamos. Todos os dias? Todos os dias pesávamos. Apontávamos lá o peso. Só que havia um dia por semana que o Mister Rosário, ia lá e era ele que apontava o peso. Tu chegavas lá, pesavas, não sei o quê, pesava. E o que acontece? Houve um dia que era a nossa vez de apontar e nós chegámos lá, apontámos todos.
e um colega nosso meteu um peso. E a folha foi para o balneário do homem. Foi para o balneário do homem, passado 5 minutos, o pessoal já estava meio equipado e tal, não sei o quê, chegou o Rosário, malta, viste o que é que toda a gente se pesa? Acabamos de pesar, vamos pesar agora, agora vamos pesar. Mister, o que é que toda a gente se pesa? Fomos lá pesar, o Rosário a apontar, isto é Rosário, pá, 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 pá. Chegou esse jogador, tinha mais 2 quilos do que ele tinha apontado. Podes imaginar o que é que aconteceu, né? Vamos treinar, chegamos à rodinha, aí, foi. Ouve lá, comeste uma vaca? Queres-me enganar a mim? Estás-te a enganar a ti, estás a enganar os teus colegas, não vale a pena. Não. Vais correr, amigo, vais andar. E ele, esse jogador era fora de série, tecnicamente era muito bom, só tinha alguns problemas com o peso, né? Com ele era impossível, era uma coisa era uma coisa brutal. Uma vez, acho que foi um jogador brasileiro, já foi na segunda época, na pré-época contrataram um avançado brasileiro, acho que chamava-se Boca, uma coisa assim, e ele chegou, nós já estávamos na rodinha dentro do campo, e ele chega, e o rapaz vinha com mais, sei lá, 6 quilos, para ser simpático, vinha com 6 quilos a mais, imagina o homem, como ele era com o peso, chega ao Boca ali ao pé da roda, A alcunha parecia bem dada, aparentemente. o homem, Boca, Boca é grande, amigo. Então, isto tu és o quê? Não, sou centroavante, assim. Não, amigo, isso vai ser difícil, pá. Vai ser muito difícil. E o Boca, ele passou mal, porque ele dizia, pô, Portugal é duro, só como folha, aparece caracol, só como folha, Boca, só salada, pô. Aí passou mal, porque não dava. Com ele era muito rigoroso nesse sentido. E isso, bem ou mal, faz com que tu estejas sempre a pensar no teu dia a dia, no trabalho, sabes? Porque se tu facilitas, sabes que no dia a seguir vais ter problemas e não vais jogar, porque não jogavas. Se não estás nos parâmetros mínimos exigíveis, não jogas. Portanto, é assim que o Salvador Agra foi com ele para todo o lado e o Ivanildo também, porque entraram naqueles parâmetros. Salvador, que era um trabalhador fantástico, o Ivanildo, porque fez o que ele queria a nível físico, e levou-lhe para a Académica e depois para a Braga. Tudo. Para quê? Dá-te competitividade, custa, mas se dás o que ele quer, vai chegar porque ele vai dar tudo, vai morrer por ti. Pelo menos é a experiência que eu tenho dele e deles é essa, sem dúvida. É uma referência, sem dúvida. Voltas depois a emigrar em 2013, no caso para a Grécia. Pergunto primeiro se fazia parte dos teus planos voltar a sair de Portugal nessa altura e depois como é que descreves a realidade que encontraste primeiro no Platânia Chania? Aquilo foi mesmo um misto, porque eu recordo-me que até acho que foi o Dembélé que ligou-me, já estávamos no verão, vem connosco para a Académica, vem-nos ajudar e vamos voltar a trabalhar juntos com o homem, não sei o quê. E eu na altura disse, Dembélé, não sei, quero emigrar, quero ir lá para fora. Ele mas pensa bem, não. Eu quero emigrar, tenho aqui uma ou duas situações, vou lá para fora, quero vivenciar experiências novas. E foi isso, tinha essa opção de continuar com eles na Académica, mas surgiu essa oportunidade do Platânias e que foi uma experiência fantástica. Primeiro porque estava a viver no paraíso, em Creta, que aquilo em novembro e as crianças estão dentro de água, andam e não se afundam, porque não há maré, não há nada, a água é quente, vives em casas fantásticas, com vistas paradisíacas. O nosso centro de treinos era ao lado da praia, nós chutas muito para cima da rede, a bola vai para dentro da água, ou seja, é uma qualidade de vida fora do normal e numa realidade totalmente diferente, numa liga que era, pelo menos na minha altura, muito
partida, a diferença era muito grande. Em Portugal a diferença é grande, mas lá ainda era maior. Olympiacos, Panathinaikos, PAOK estavam num escalão muito superior às restantes equipas, que na altura o AEK ainda não estava na segunda liga, o Aris também não estava. Havia ali um gap muito grande. O idioma não foi. Tinha esse handicap, porque não conseguias aprender a ler, não é? Que são símbolos totalmente diferentes. Só que na nossa equipa tínhamos muitos estrangeiros, alguns portugueses, espanhóis tínhamos também imensos, sérvios, o treinador falava inglês e isso tudo juntou-se o útil ao agradável, sabendo que é um país super instável a nível de emoção, que vais aos estádios, vibram, perdes 2 jogos, o treinador é mau, vai embora, chegas a dezembro, vão 10 embora, voltam 10. Nessa época tivemos 3 treinadores, e conseguimos salvar na última jornada, porque tínhamos um joker, mas foi uma experiência fantástica. Conheci o Faísca, o Emílio, já conhecia o Rafael, mas voltei a jogar com ele. Espanhóis também fantástico. E mesmo os gregos, fiz amigos ali para a vida. No dia a dia recebem-te. O grego gosta de receber. O grego é um pouco como nós. Vive muito do turismo, das pessoas de fora, e sente-se bem que tu sais da casa dele contente, sabes? E era daqueles países que eu dizia sempre, se fosse multimilionário, eu iria viver. Vivia em Salónica ou mesmo em Creta, vivia porque tu tens uma qualidade de vida fantástica, sentes-te bem. Eles não fazes hoje, siga. Liga, tomorrow. Fazes amanhã, não fazes hoje, fazes amanhã. É muito engraçado porque não és o primeiro jogador que eu tenho aqui que passou por Grécia, por Chipre, por exemplo, e é exatamente isso que me dizem todos, essa questão do faz amanhã. É exatamente assim. Tu, para teres noção, aquilo acho que é o país na Europa que mais consomem tabaco. Toda a gente fuma ali. Aquilo é uma tranquilidade, bebem cafés de meio litro, freio cappuccinos, glicó. Ou seja, eles têm uma tranquilidade. Estão ali, são apaixonados, são emotivos, têm emoção, mas depois é daquela... Isto, a vida é para viver, vamos pouco a pouco. Tu vais às esplanadas. É impressionante, não sei se está pouco, se calhar. Acho que podemos fazer assim, exatamente. Se calhar dá assim, não? Sim, tranquilo. Vou tentar. Tu vais às esplanadas, estão completamente cheias, mas completamente cheias. Aqui ninguém trabalha. O que é que se passa neste país que aqui ninguém trabalha? E eles vivem a vida, fazem o trabalho deles. Tem um sistema fiscal complicado, pouco controle. A parte dos funcionários públicos são os que sofrem mais, porque ou não haver tanto, como é que é te dizer, um regime fiscal tão severo. Eu lembro-me quando estava lá, principalmente foi no ano do Ares, sim, acho que foi do Ares, mesmo no Platano, mas foi mais no Ares. Tu ias ao multibanco, só podias tirar 10 euros no máximo. Aquelas questões da troika e tudo mais, não sei. Exato. Que altura, não é? Fecharam os bancos completamente fechados, porque as pessoas tiravam o dinheiro do banco, o sistema bancário não funcionava, os funcionários públicos, professores, enfermeiros, pessoal de transportes, sanitários, não tinham, porque o governo não tinha para dar, e tu vias as pessoas com esplanadas completamente cheias, restaurantes completamente cheios, praias cheias, mas como é que a gente vive? Acho que vivem da maneira que nós sabemos, porque é tudo com pouco controle, por assim dizer. Exatamente. Cruzaste com um jogador no Platânias que eu aprecio bastante, o Alexander Katai. Era o Joker. Eu confesso que acompanhava bastante a MLS aqui há uns anos. Ele jogou no Chicago Fire e nos LA Galaxy. Era um jogador absolutamente incrível. Opa, Também levaste cuecas dele, não? Não, porque eu nem me aproximava. Eu tinha que ser da minha equipa nos gastos. Esquece. Está provavelmente no top 3 que eu cheguei. Era uma coisa... Tinha capacidade para chegar não digo vá aos melhores do mundo, mas está num nível muito alto. Premier League,
La Liga dos melhores clubes, esteve no Alavés, mas melhores clubes, campeonato francês dos melhores clubes, italiano, porque era impressionante o que ele conseguia fazer com uma bola. Porque, além de ser forte fisicamente, que ele aguentava o choque, a temporização, a delicadeza que ele fazia as coisas era uma coisa fora de normal. Eu chegava ao lado direito, era cantos pé esquerdo, chegava ao lado esquerdo, cantos pé direito. Tanto foi assim que o jogo que mantivemos foi um livre à entrada da área, que ele começou ali, mete-me mais para o lado esquerdo, mete-me para o lado direito. De repente vimos a bola lá dentro, começámos a abraçar e salvámos no último jogo, porque era um gênio. Ele era um gênio com uma capacidade de irreverência brutal e, na minha opinião, se calhar melhor pagar, não? Eu acho que se mantiveres parado assim em cima do foco é tranquilo. Mas é assim, espera aí, isso já acerta assim, exatamente. Ele, na minha opinião, ele teve azar que apanhou um pouco a transição do futebol, onde dava-se mais liberdade à parte tática, à parte do comportamento. Ou seja, ele é o típico jogador que ele não se tinha que preocupar com o adversário. Eu não podia estar a pedir ao Katai, olha, fecha no 6, e depois se o ponto de lança estiver no central da direita, tu vais para o central da esquerda, ele vem. Ele dizia, mas quem é o 6? Quem é o número 6? Quem é o médio defensivo? Quem é o central? Ou seja, e na minha opinião ele teve esse azar, cair naquele contexto de o futebol estar a mudar um pouco mais para nível estratégico, nível de muito detalhe, dos parâmetros, de tudo mais, já estava a entrar nessa fase, e naquele contexto que ele precisava de estar numa equipa que fosse montada à volta dele. Aquele 10 clássico que já não existe hoje em dia, não é? Exato, tu vês o Rames, que é o último guerreiro, o Rames Rodrigues, que é o último combatente, porque é o Rames Rodrigues. Vejo o Félix a passar por dificuldades, quando eu acho que é tudo menos isso. Muita gente critica o Félix, porque não é constante, não é consistente, não é intenso, mas ele tem o que é mais difícil ter no futebol, que é o talento. Se ele faz, se ele por jogo consegue isolar 2, 3 vezes um avançado, eu vou-lhe castrar, porque eu vou obrigar o Katai, ou o Rames Rodrigues, ou o Félix, a fechar no segundo médio, ou reagir à perda até. Eu dou barato, tem que reagir, sim, claro, tem que reagir. Aqueles 4, 5 metros, sim. E não vou dizer que ele tem que ser anárquico e, olha, faz o que quer, não. Agora, se é aquele talento diferenciado, então vou tentar criar um ecossistema para ele florescer. Claro. Para a planta nascer, para a flor brilhar. E o Katai teve esse azar, na minha opinião. Além de termos apanhado, principalmente o último treinador, que era um desastre, não posso dizer isto de outra maneira, que o homem era tudo menos um treinador, e que castrava. E claro, nós estávamos aflitos, o que é que fazíamos? Estávamos a bom o Katai. Tu estavas à rasca, mas estavas, atenção, passos sem sentido para o joelho, passos para o peito, e ele recebia-te a bola, ficavas ali, parvo, o que é que este rapaz está aqui a fazer, não é? E tu vês, ainda ele está no Estrela Vermelha, não é? E acho que marcou muitos gols esta época, até já com 33 ou 34. Aquilo era mágico, mágico. Então criar ali um sistema, condições, para ele dar-nos o que é mais difícil no futebol, que é fazer golos. Exatamente. Fazer golos. Então, se ele consegue criar situações e fazer golos, então vamos potenciá-lo, ajudá-lo. E ele teve azar. Também porque o carácter dele, Sérgio, não era fácil. Ele ia para cima de qualquer um e, claro, o futebol passou naquela fase que já não aceitavam, não admitiam, porque ele jogava facilmente nos melhores clubes do mundo, tirando, não digo Real Madrid, no Barcelona, mas num nível muito, muito alto, sem dúvida alguma. Acho que nós, antes de começarmos a entrevista, eu até esclareci contigo o teu registro no Aris, porque afinal de contas ouvimos sempre o Aris como um dos melhores clubes da Grécia. No teu perfil no 00 não aparecia nenhum jogo, eu esclareci, eu acho que é que se passou aqui. Sabia que na altura o clube estava a passar por problemas financeiros
e explicaste muito por alto que sim, que realmente jogaste, só que em divisões Mas claramente abaixo do nível do Aris, daí não haver esses registros. Gostava que me explicasses como é que se deu esta mudança para o Aris, como é que foi estar num clube tão instável, e como é que foi viver tudo isso? a mudança para o Ares foi. Eu e o Faísca tínhamos mais um ano de contrato no Platânias. Tínhamos os dois. E o último treinador que apanhámos, ele era no Platânias. Ele era 100% fiel à igreja. Ele era ortodoxo e 80 ou 90% dos rendimentos económicos que ele tinha, ele dava à igreja. Ele acreditava muito, que tinha um padre que lhe dizia as coisas. Tanto que é assim, que um dia, vou voltar só um bocadinho atrás, que um dia, a seguir a uma derrota, chegámos ao balneário e o homem vira-se e diz assim, o Mister, aqui dentro está o Satanás. E ficámos todos, o tradutor com medo de dizer, porque ele só falava grego. Aqui dentro está o Satanás. E nós, está o Satanás? Não. Estive a falar com o meu padre, não sei o quê, aqui há o Satanás, e o padre está ali fora, vai benzer isto tudo, vai tirar daqui o demónio, e o Satanás é o Vasco Faísca. Um dia podes falar com ele. E o Faísca ficámos todos, Satanás, eu fico, não, Satanás, porque o meu padre disse-me que era o Satanás. O Faísca era titular indiscutível, vinha de Itália, uma experiência fantástica, tinha uma qualidade de pé esquerdo enorme, e era o nosso principal esteio lá atrás, né? Eu era só um pouco nas dobras e pouco mais. E ele lembrou-se que foi isto que já não jogava mais porque o padre disse que era o Satanás. E tu, ao tentar lutar por não descer de divisão, apanhas uma situação destas. Ficámos em choque. E realmente foi o padre com um quadro, aquilo foi uma coisa... Foi com um quadro, com uma figura, como nós temos Jesus Cristo numa cruz, eles tinham tipo uma figura ortodoxa, e depois tinham um alguidar com água, com umas flores, lá de umas folhas, depois tinham uns paus, e depois tinham uns paus, não uns paus não, aquilo era tipo um sino com uns pós, com fumo lá dentro, ele passava ao fumo, e depois eles, os ortodoxos, os gregos e alguns sérvios também passavam em filinha indiana, beijavam a figura, e ele, com a erva, batizava-te, passava-te água na cabeça, tu baixavas assim a cabeça, baixava-te, beijavas a figura, e pronto, e estavas livre do Satanás. E claro, tivemos que passar por esta situação. O que é que acontece? Isto foi surreal. No campo de treinos, ele chegou lá, e depois começava a rezar, toda a gente, eles a rezar, e nós, os estrangeiros ali parados. Depois ele passava assim a água, mesmo aos estrangeiros, ele de longe, passava assim a água, os ortodoxos iam lá beijar a figura, e pronto, meteu lá os fumos no balneário e nós fomos treinar. Resumo, acabou a época, o treinador da época a seguir era o mesmo. Ou seja, o Satanás, que era o Faísca, o Satanás e o apóstolo, que era eu que ia atrás. É que não havia mais. E o que é que ele disse? Não, estes dois não contam. Andor. E o que é que acontece? Lá, como fazia muito calor no verão, as pré-épocas eram numa montanha, no interior da Grécia, eles iam para o continente, lá para uma montanha, estava mais fresco. E eu e o Faísca ficámos, os dois sozinhos, em Platânia, já nem ficámos no hotel, meteram-nos numa aquilo era uma pensão, as camas eram surreais, nem um bebê dormia lá, quanto mais nós. Meteram-nos numa pensão e nós tínhamos que treinar, não tínhamos ninguém, nem fisioterapeuta, nem massagista, nem nada, umas bolas, nós fazíamos os exercícios por nós e com um calor infernal, em pleno julho, na ilha de Creta. E eu cheguei ali ao final, a meio de julho, só fez que não aguento mais, embora. E ele, fica, aguenta. Eu não estou para isto. Estamos aqui sozinhos, agora andamos a beber água de uma mangueira, temos duas bolas, fazíamos aquelas escadinhas de skipping com umas fitas, com umas ligas, aquilo foi surreal, o que nós dois vivemos ali só. Foi, isto foi o que aconteceu.
E até que eu disse, eu vou-me embora, eu chego aqui a um acordo, eles dão uma parte e eu rescindo. E foi o que eu fiz. Ele ficou lá e eu falei com o presidente e o presidente adorava-nos, e a mim adorava-me. Só claro, não podia fazer nada com o treinador, obviamente. Falei com o presidente, pá, eu vou para casa, vou para Portugal, vou rescindir, chegamos aqui a um acordo e arranca. E assim foi. Só que eu rescindi sem ter clube. Em metade de julho, tanto fora, e rescindi e vim embora. Passou o agosto todo, não me apareceu nada, até que já ali, primeira de semana de setembro, um italiano que eu nunca tinha visto na vida mandou uma mensagem: olha, queres vir para o Ares? Eu, para o Ares? Então, mas o Ares está onde? Está aqui nas divisões inferiores, isto é um projeto de 3 anos, o salário não é nada de outro mundo, mas vais ficar aqui no projeto, não sei o quê, queremos a tua experiência, veste a primeira liga, fizeste 30 jogos. E assim foi. Eu disse: olha, em vez de ficar em casa, não tenho clube, não tenho nada, vou para o Ares naquele projeto. E foi fantástico. Foi fantástico porque fui para um clube enorme, estava em divisões secundárias, mas com o estádio que ainda é hoje, com os adeptos que eram hoje, e um ambiente fantástico, uma cidade, Salónica, das melhores cidades que eu vivi, mas sem dúvida. E tu sentias que era um clube grande, paravam-te na rua, ias a um centro comercial e conheciam-te. Havia a rivalidade com o PAOK, os do PAOK, obviamente, aquilo era um gozo constante, não é? Ver o vizinho, vejo o Benfica Sporting em categorias inferiores, ou competições inferiores, claro, aquilo ia ser faz-me rir todos os dias. Mas ao mesmo tempo foi fantástico. Foi fantástico pela experiência. Senti aí realmente os verdadeiros gregos adeptos, além de ter jogado no Platanes, mas era sempre contra. Agora, a favor, aquilo apertava. Eles metíamos 10, 15 mil pessoas e o estádio fantástico, as pessoas, o presidente também, assim, umas coisas surreais, treinadores, mas muito bom, muito bom, muito bom. Gostei muito e da cidade Salónica, fantástica. Mar, comes muito bem, tens praias, tens tudo. Uma cidade fantástica. Acho que segue-se depois o quarto país nestas tuas aventuras no estrangeiro, 15-16 para a Roménia. Eu não sei se esse riso indica que houve aqui histórias. Estou a assumir que sim, estou a assumir que sim. Pergunto como é que descreves esta experiência, como é que descreves o país, como é que foi estar esta época na Roménia? Primeiro tive a sorte de ir para um clube onde tínhamos um treinador. Selecionador romeno. Ia-te perguntar sobre isso mais à frente, exatamente. Temos um treinador que era muito adiantado no tempo, fora de normal. Colegas fantásticos, os estrangeiros eram muito bons, os romenos são muito fechados, são muito nacionalistas, ainda vivem muito na opressão. Vê-se que é um povo que não se expressa como quer. E isso vê-se nos jogadores, que eles metem sempre aquela barreira com os estrangeiros. Ou seja, isto vem para aqui, vem roubar o que é nosso. É logo a reação. Só que nós tivemos a sorte, nesse ano estava lá o Sapunar. Sapunar, na Roménia é um rei, falava português fluentemente, tinha estado no Porto, falava inglês fluentemente, ou seja, e eles respeitavam o Sapo. Aquilo era o que acalmava completamente as águas. E foi por isso que conseguimos ter uma época de sucesso. Ou não fomos campeões, pelas questões financeiras, acredito. Mas íamos ser campeões nesse ano, porque além de termos uma equipa fora do normal, jogadores muito bons, tínhamos um grupo fantástico, tínhamos português, o Pedro Mingote também já estava lá há algum tempo, o Guarda-Redes, que ajudava-nos muito, falava romeno fluentemente, ajudou-nos aos portugueses, mesmo aos próprios estrangeiros ajudava. Os croatas também eram muito bons, tinha lá um croata muito bom. Tínhamos uma equipa fantástica e o treinador era uma coisa, tu vias com 30 e poucos anos e era diferenciado, era coisas que só tinha visto no Sérgio e muitas delas já nem no Sérgio tinha visto.
seja, era muito adiantado. E disso, eu sempre disse: este homem vai chegar lá acima, porque liderança, a maneira como ele preparava a preparação. Eu recordo-me que ele, antes de começar na pré-época, ele chamava por setores. Certo. Setor defensivo, setor intermédio, avançados. Ele reunia-te numa sala e dizia-te: olha, quando tivermos a bola nesta altura, tens que fazer isto. A esta altura, tens que fazer isto. E a esta altura, tens que fazer isto. Quando a bola do adversário estiver aqui, tu tens que fazer isto. Quando a bola estiver... Mas explicava-te aquilo de uma maneira pormenorizada, que era o metro. Dizias: ok, cruzamento a meio do meio campo. Cruzamento defensivo. Posicionamento do lateral, central, o outro lateral, médio defensivo. Cruzamento no enfiamento da área, tal. E tu vias. Só que ele tinha mais difícil, que era depois colocar aquilo no campo. Podes ter a parte teórica, não é? Fantástico, sim. Aqui posicionamentos, pontapé de baliza, sais a jogar assim, a alturas, sim. Agora faz aquilo com exercícios diários diferentes. Tu até podes ter um exercício, 2 exercícios. Agora tu, em vários microciclos, tu estás a fazer exercícios diferentes em função do que tu queres. Claro. Pois. Esse é que é o mais difícil, porque a teoria, bem ou mal, hoje em dia, estamos a falar já há alguns anos, mas hoje em dia toda a gente tem acesso. Tu consegues perceber como é que se faz, como é que se trabalha, o que é que tu queres para a tua equipa, com bola, sem bola, por isso sim. Exercícios também arranjas. Liderar os exercícios e depois não seres repetitivo, porque o jogador entra naquela dinâmica e diz: Começa a dia, relaxar, não é? primeiro dia estás super concentrado, posicionamento ao centímetro, segundo dia ao metro, ao terceiro dia já nem metro, já é diagonais, é posicionamentos, rompes o fora de jogo, ou seja, porquê? Porque aquilo já se torna repetitivo e acomodas-te. E se tu tiveres o estímulo, estás sempre à procura de situações novas, tu tens de estar sempre com as orelhas tesas, como eu digo, como os lobos, né? Tu tens de estar sempre vivo, tens de estar sempre desperto. Se tu estás desperto, estás sempre a aprender. E ele tinha isso. Claro, fazias isto na Roménia, que os treinadores eram, junta segundas bolas que bate para a frente, com os jogadores com qualidade técnica fora do normal. Os romenos, arrisco-me a dizer, a seguir aos espanhóis e dos portugueses, obviamente, mas dos países no estrangeiro onde eu tive, são os que tecnicamente eram melhores, mais evoluídos. Vias, a maneira como eles batiam, passavam longo, passavam curto, tabelas de primeira, eram diferentes. Ou seja, tínhamos um grande treinador fora da caixa para aquele panorama, jogadores muito bons tecnicamente, depois tínhamos um joker no balneário que conseguia controlar o carácter dos romenos. Aquilo funcionou e lá está. Se não fosse a vertente financeira, ficámos 6 meses sem receber e claro, ficámos em segundo. Não dava com o Astra do Alibek e do Budês, que foram mais fortes, e do Chumudica. Vasco, e como é que se lida com essa situação de 6 meses sem receber, ainda para mais no estrangeiro? Vivenciaste, ou tu ou algum colega teu, uma situação realmente de aperto, de desespero? Viste isso? Sentiste isso na pele? Não preciso ir para o estrangeiro, senti em Portugal. Não precisava de ir muito longe. Em Portugal estive em clubes que fiquei 5 meses a receber. Ficámos, não foi só eu, ficámos. Sim. É muito difícil porque tu tens que ter a motivação diária para estar preparado fisicamente, mentalmente, para poder competir ao domingo, para poder ganhar jogos, para poder ir para uma melhor situação de vida, mas sabendo que saías daquela hora e meia, 2, 3 horas e a tua vida normal ainda tinhas mais 21 horas para viver. E agora? Pessoas fora do país, longe do país, com situações dramáticas, cortes de eletricidade, cortes de água. Em Portugal, eu passei situações, tivemos que juntar as famílias que tínhamos mais alguma capacidade financeira para fazer compras, para poder ajudar alguns colegas que nem tinham capacidade para ir ao supermercado. Isso foi em Portugal. Na Roménia, foi um pouco por aí. Ser solidários entre nós
E nesses momentos tu tens que ter um líder que consiga espremer tudo o que tu tens dentro das dificuldades. Ou seja, fazer-te ver que o único caminho, a única solução é que tu estás preparado para poder ganhar jogos, para sair dali e para o clube ter a iniciativa de poder pagar e seres melhor. Seres melhor jogador. Agora é que é muito difícil. Chegares a um balneário e hoje não quer treinar. Então não vamos treinar. Não, hoje não treinamos. Então, como é que não treinamos? Não treinamos, não tomei pequeno almoço, jantei, não vou treinar. Temos de treinar, ficas reuniões, falas, não sei o quê. Na Roménia não aconteceu tanto isso, deste drama de partir, porque, volto a repetir, tínhamos um grande treinador, tínhamos o SAP, e depois nós tínhamos um detalhe que eram os prémios de jogos. E os prémios eles conseguiam pagar, os prémios eram muito altos, eram fora de normal. E quando não conseguissem pagar, o Eddie agarrou-se a isso. O Eddie Danesco agarrou-se a isso. Disse, ok, se não pagam os salários, tudo bem, vamos ficar 6 meses. Mas há uma coisa que tem que arranjar, é dinheiro para os prémios de jogo. Porque eu consigo-os motivar para ganhar o jogo ao fim de semana, porque ali vai ser o único recurso que eles vão ter. Exatamente. E foi aí. Ele foi muito inteligente, além de ter muita força no clube, também tinha o pai dele em uma instituição na Roménia, por arte do destino, conseguiu arranjar dinheiro para os prémios de jogo. E nós arrancávamos com isso. A nossa motivação era estar bem, preparar-nos bem, criar um grande espírito de grupo, ser solidários, com a capacidade técnica e tática que tínhamos superior a todos, e ganhar jogos. Porque ganhar jogos era a única maneira de vermos algo. E foi assim. E conseguimos lidar os 6 meses. Não deu para ser campeão, porque o Astra tinha aquelas duas joias na frente e foi por detalhes, mas fizemos uma época fora de normal. Ficamos à frente do Steaua, do Cluj e tudo mais. Vamos ganhar a Arena Nacional, ganhamos ao Cluj, ganhamos ao Astra também. Só que morremos na praia. Que dava para ser campeão, sem dúvida alguma, porque éramos a melhor equipa. Tínhamos os melhores jogadores, o melhor treinador, não tínhamos as melhores condições, vivíamos numa aldeia a 5 horas de Bucareste, aquilo era um pouco dantesco, mas de resto sim. Acho que chegamos agora à tua última experiência no estrangeiro. Depois desta experiência na Roménia, voltas a Portugal, jogas no Vitória, mas voltas a emigrar, neste caso para a Turquia, com 33 anos. Foi mesmo com a ideia de, ok, vou ali fazer o meu último grande contrato? Foi porque Tens passado uns anos difíceis também no Vitória, não é? Nestas questões de instabilidade, portanto, e como capitão ainda se torna mais difícil. Mas tive a felicidade. Eu acho que a sorte tem que acompanhar sempre em algum momento da tua vida. E eu tive a sorte de, em momentos cruciais, ter tido pessoas que me ajudaram, que me jogaram a mão. Não posso dizer de outra maneira, porque bem ou mal, antes de ir para o Vitória, ninguém conhecia o Vasco Fernandes. Com todo o respeito. Ok, esteve ali na seleção, esteve no estrangeiro, no Olhanense também não era titular indiscutível, mas ninguém me conhecia, não era uma figura. E tive uma pessoa que mudou a minha vida nesse sentido, que foi o Mister Zé Conceiro, que ele ao contratar-me, quando praticamente estava desacreditado, passei por N situações, fui para a Grécia, Ares, desastre, na Roménia foi um ano muito bom desportivamente, vertente financeira foi o que foi, e a única porta de voltar à Primeira Liga tinha que ser assim, não é? Com alguém que acreditasse que eu podia ser uma mais-valia. E foi essa pessoa que me meteu num clube histórico, um clube enorme, com uma massa social que só quem vive lá dentro é que tem capacidade de sentir, que é algo impressionante. Vitória em Setúbal são do Vitória. Tu vais a qualquer sítio, é Cascóis, é Camisolas, é difícil serem do Sporting, Benfica, é difícil, são do Vitória. Final. E o Mister Zé Concerto deu-me essa oportunidade de jogar na Primeira Liga,
de estar num clube histórico e de ser alguém no panorama nacional. E foi aí, foram 3 anos, quase 4, fantásticos, porque conseguimos sempre, heroicamente, manter na última jornada, ou era na penúltima, com todas as dificuldades que sabemos e que infelizmente ainda hoje estão a ser vividas, estão a pagar toda uma má gestão de anos e anos e anos. E surgiu do nada. Tem que ser, Mais não é? fome. Claro. Diz? Foi quase um tem que ser, não é? Não havia outra solução, Sim, praticamente. porque, vamos lá ver, tinha 33 anos, tinha mais um ano de contrato ali e acredito que poderia ficar mais 2, 3 anos vinculados ao Vitória, se calhar já tinha acabado a carreira e estava noutra função. São daquelas oportunidades que acontecem uma vez na vida e que inicialmente era para ser um ano e eu disse, não faz sentido sair daqui, sou capitão da equipa, tenho mais de 100 jogos e vou para a Turquia por um ano, no mínimo tem que ser 2, para pelo menos ganhar alguma estabilidade financeira. E foi por aí, foi uma oportunidade que surgiu assim e que não podia dizer que não, apesar de ser a segunda Liga Turca, é fora da realidade o que eu vivia, pelo menos não sei os outros, que eu não posso falar por mais ninguém, mas a minha realidade era totalmente diferente do que eu, a nível financeiro, do que me apareceu. E tive que ir para Istambul. E pergunto-te como é que foi viver esta experiência na Turquia, até a nível desta questão dos adeptos, que se fala muito na Turquia, e pergunto também se tens alguma história mais curiosa, mais caricata, mais uma vez aqui neste país. É muito bom. Istambul, para mim, de todos os países, dos 6 países como Portugal, todas as cidades que eu vivi é a melhor cidade, para mim. Porque é uma cidade que não dorme, uma cidade com uma energia fantástica, uma cidade que tu vês uma diversidade de pessoas, de culturas, de maneiras de pensar, maneiras de ser, totalmente diferente ao que estamos habituados. Tenho a certeza que são 10 milhões de habitantes, 11 milhões de habitantes em Istambul, ou seja, é o que vivemos aqui numa cidade. Fantástico. Foi ter que me adaptar a uma realidade totalmente diferente, principalmente a nível desportivo, porque na segunda liga só podem jogar 5 estrangeiros e eles normalmente o que é que fazem? Um defesa, 3 para a frente e um número 10, um médio, mas claro, os turcos a nível defensivo é 5 a atacar e 5 a defender. O lateral esquerdo está a cruzar e o lateral direito está a rematar ao segundo posto e o médio defensivo está a entrar da área porque também quer fazer golos, querem fazer golos. Aquilo ali toda a gente quer fazer golos, o gol é que dá dinheiro na Turquia. E claro, e muitas vezes via meu sozinho, com o central do lado, e vinha aos 3 e aos 4. E é tens de te adaptar a essa realidade, sabendo que tu foste contratado para não sofrer golos. E tens que ser o super-homem, tens que fechar a gaiola. Senão não faz sentido fazer um investimento tão grande num jogador se ele não fecha a gaiola, que é a maneira como eles pensam. E claro, tu tens que ver e tentar adaptar para aquelas circunstâncias que nunca passaste, não é? Aqui somos taticamente muito bons, dos melhores da Europa, eu arrisco-me a dizer em Portugal. Na Roménia apanhas um grande treinador, em Espanha taticamente orienta-se. Não, aquilo é um Jesus, né? Aquilo tens qualidade, marcas gol, não tens. Pronto. E a nível desportivo, é isso, foi um reto, foi um desafio enorme, porque tens que lidar com isto, situações no dia a dia. Eu recordo-me que nós passámos 4 meses em primeiro, sempre em primeiro, tínhamos uma vantagem enorme para o terceiro, que era o que já entrava no playoff, e perdemos um jogo fora. E o diretor desportivo chama os estrangeiros, os 5 estrangeiros, éramos 5 e mais um miúdo, um sub-21, um singalês. Chamou-nos a uma sala com o tradutor e disse: então, o que é que vocês estão aqui a fazer? E nós ficámos assim: não, perderam um jogo, isto é uma vergonha, vocês sabem o dinheiro que vocês ganham,
os turcos não ganham nem um quarto do que vocês ganham, não pode ser, não pode ser. Os jogadores locais fazem sacrifícios para vocês. Estamos em primeiro, perdemos o jogo. E lá é assim, lá amam-te ou odeiam-te, não há meio termo, aquilo não há, hoje vou pensar, ver o porquê das coisas, não existe. E claro, é como o turco vive, o turco é emoção, é o coração na boca, vai contigo até ao fim do mundo e sofre um golo e perdeste o jogo porque vais sofrer mais 3. Mas claramente vias, sofríamos um golo, hoje já não vai dar. Mas estamos a perder um 0. E perdias 3-0, 4-0, porque eles largavam completamente. É da paixão. E ao contrário, igual. Marcavas um e uma emoção, e os adeptos levantavam-se e ganhavas 3-0. Aquilo era, muitas vezes íamos, quem marcasse primeiro é que ganhava, porque aquilo era, parecia como quando éramos miúdos, né? que a marca sai, que a marca fica e a equipa de sofre sai. E é assim, e a nível social é fantástico porque eles vivem muito, eles negociam tudo. Aquilo é até um café, até eu lembro, eu vivia o Merrani é na parte asiática. Certo. E eu às vezes ia para a parte europeia e eu não tinha carro, não conduzia, porque era impossível. Para mim era impossível conduzir naquele país. E eu já estive lá e tive uma situação inacreditável. Um motorista a fazer marcha atrás de uma rotunda. Ou seja, entrou, fez marcha atrás e foi para a quarta saída. E eu, ei, nossa senhora. Esquece, entram nas rotundas quem está ali dentro é que para. Eles estão, eu imagino, eu cheguei lá os primeiros dias de táxi e vejo ele entrar na rotunda e continua. E eu, então, e os que vinham por dentro da rotunda que tinham que parar para ele passar, pronto, e passam, e passadeiras, esquece, nem te atrevas a meter um pé na passadeira que eles não param, atropelam-te e acabou. É pela direita, é pela esquerda, e eu, claro, disse, não, aqui eu não vou conduzir nem a brincar. Andava sempre táxi para todo lado. E ia para a parte europeia, porque era a parte mais cosmopolita, né, que se diz, com mais pessoas, com a nossa mentalidade. E eu fui para, algumas vezes, não é muito, mas ia algumas vezes para a parte europeia. E uma das vezes fui à tarde, fui almoçar, acho que fui assim ao treino, não estava de folga, fui almoçar, fui fazer umas compras e tal, e o que é que eu pensei? 5h30, 6, vou arrancar para casa, com sacos, levanto o dedo, táxi, entro dentro do táxi e digo-lhe para onde é que é. E ele, travão de mão, já tinha arrancado travão de mão, e eu, o que é que se passou? E ele, sai. Eu, sai. Não, sai. Como é que sai? Não, eu para ali não te levo. Não me levas porquê? Ele, não, porque ali são 2 horas de trânsito e eu não vou perder o meu dia com 2 horas de trânsito para lá, 2 horas de trânsito. Eu, amiga, então mas eu não vou pagar o táxi. Ele saiu da porta, deu a volta, abriu a minha porta e disse, faz favor, sai do táxi. Faz favor, sai do táxi. E eu, não, fiquei, agora, porque se for pedir isto a toda a gente que está aqui à minha volta, eles vão dizer todos o mesmo. Claro, vão dizer todos o mesmo. E o que é que aconteceu? Continuei por ali, até ficar de noite, 8, 9 da noite, que já baixava o trânsito e deixava, porque aquilo era do género, isto de Lisboa para Almada, a hora de ponta, 5h30, 6 da tarde, para passar a ponte Pis para Almada. Impossível. E só com milhões e milhões e milhões de pessoas. Ele disse, demoro 2 horas para lá, mais 2 para cá, perco o meu dia para ganhar o quê? 15 euros? Não, sai. E eu, como é que sai? Sai daqui, tá bem? E tive que sair, até que aprendi, quando ia para a parte europeia, havia um ferry, um barco, passava o Bósforo, de uma parte à outra, que ia dar a uma parte que já era muito mais perto da minha casa, mas na parte asiática, ou seja, eu apanhava o táxi a 1 metro até ao ferry, o ferry atravessava o Bósforo, 15 minutos, e depois já ia táxi, era 7, 8 minutos, estava em casa, pronto, e começas a aprender, a criar dinâmicas, a questionar as pessoas, e adaptar-te, porque basicamente adaptar-te para poderes viver, não é? Poderes viver bem e conhecer outras realidades, outras experiências. E eu sempre fui uma pessoa que andava e ia conhecer, ia a mercados regionais, tradicionais, sabes? Para conhecer e como é que eles pensam, como é que o porquê deles serem assim tão
estão a negociar tudo, eles ouvem-te a falar inglês, vêm do nada e querem trocar dólares, se estiveste lá, também sabes, né? Querem trocar dólares por liras e euros por liras, depois querem-te vender tudo e mais alguma coisa, e tu, se tiveres a capacidade para querer aprender e conhecer a cultura, a religião deles, que é uma religião totalmente diferente à nossa, né? Só ser muçulmanos, e é tentares enriquecer-te e ganhar experiências de vida, porque isto, como eu costumo dizer, graças a uma bola, deu uma possibilidade de viver coisas que era impossível. Se eu me formasse, sei lá, em enfermagem ou engenharia, depois iria trabalhar para a Alemanha, para a França, para a Suíça, sei lá, e pronto, e ficava numa cidade, num país, e Brasil, e provavelmente, até podia mudar, mas provavelmente ia ficar ali a minha vida toda. E graças a Deus, graças ao futebol, eu consegui viver em países fantásticos, cidades brutais, também tive essa facilidade, essa felicidade e sobretudo, pessoas que no final de contas É o que não fica. é o. Diz? É o que fica. Sim, porque deixas de catalogar o ser humano pela profissão e olhas para quem são, realmente. É indiferente se tu és o Diogo jornalista, ou se eu sou o Vasco futebolista, ou se é o Manel arquiteto. Não, é o Vasco, é o Diogo e o Manel. E quando tu começas a perceber que detrás de um selo, de uma imagem, de um estatuto, do que é que seja, há uma pessoa, torna-se mais rico, porque conhece a pessoa, conhece o ser humano, e isso é algo que não podes comprar com isto. Conhecimentos, culturas, mentalidades, mindsets totalmente diferentes, maneiras de ver, maneiras de ser feliz e de viver a vida, porque isto acaba para todos, não é? E é a maneira como cada um quer levar o seu dia a dia e a aprendizagem e o legado que vais deixar aqui, né? Porque acho que isto é engraçado, é o que é que nós deixamos aqui quando for. Temos de deixar alguma coisa. Uns deixam capacidade financeira, outros estruturais, casas, carros, outros deixam sabedoria, pessoas, inteligência, experiências, vivências. E isso não compras, ou vives ou não vives, ou tens ou não tens. Por aí. Pá, acho que é aqui a maneira ideal de terminarmos. Eu tenho só um pequeno jogo de perguntas e respostas rápidas para ti, ou seja, eu faço uma pergunta, tu respondes a primeira coisa que te venha à cabeça. Ahm, Dos países em que viveste no estrangeiro, qual foi aquele em que mais gostaste de estar, em termos gerais? Eu tenho que dizer Istambul. A Grécia, fantástico, mas a Turquia eu gostei muito da Turquia. Turquia. O país com a melhor gastronomia destas experiências no estrangeiro? Espanha, claro. Espanha. O Espanha come-se clube que muito bem. representaste no estrangeiro com o melhor estádio em termos de infraestruturas? Uh, Celta de Vigo. O Elche também, mas o Celta era melhor. O Balaídos era fantástico. O clube com os melhores adeptos? Tive sorte, tive sorte. Mas diria Celta também. Celta criava-se uma atmosfera fantástica. Celta de Vigo. O melhor jogador com quem jogaste? No estrangeiro? Exatamente. Tem que meter os dois, tem que meter o Iago e o Alexander. Cá está aí. Tem que meter os dois ao mesmo nível. Não, são dois gênios. Tive a felicidade de jogar com esses dois. Marcaram para sempre. O melhor treinador que tiveste nestas aventuras no estrangeiro? Eu punha o Eddie Ordanesco e o Eusébio Sacristão um pouco mais abaixo, mas não muito longe. Mas o Eddie Ordanesco, sem dúvida, apesar de ser romeno e que não tem muita cultura de treinadores, mas era fora de série para a realidade. Pergunto se há assim algum jogo nestas aventuras no estrangeiro que não esqueces, que te tenha marcado de uma forma especial? Sim, quando fomos com o Celta ao Vicente Calderón, que é Atlético Madrid de Celta de Vigo para a taça,
no antigo Vicente Calderón, Sim, sim, sim. e estava completamente cheio a arrebentar. E um ambiente fantástico. E fizemos uma exibição fora do normal contra uma equipa. Eles tinham De Gea, os Falusi, Simão Sabrosa, Reis, Tiago, Kun Agüero, Forlan na frente, Paulo Assunção, aquilo era o Correia, acho que era o Kike Sanchez Flores, o treinador. Esse jogo marcou-me por tudo, pelo Sim. resultado, pela importância, pela exibição e, sobretudo, pelo estádio, pelo contexto. Foi uma coisa fora do normal para o que eu estava habituado, tão cedo, tão novo, e viver uma experiência dessas foi, sem dúvida, Atlético de Madrid de Salta de Vigo, um igual. E Eh, água. o melhor adversário que enfrentaste nestas aventuras no estrangeiro? Se houve assim algum avançado que tenha deixado a cabeça mesmo em água? Adversário individualmente. Sim, sim, sim. Apanha bons, apanha bons. Esses dois, o Kun era qualquer coisa de fora de normal. E na Grécia também eu lembro quando o Mitroglou e Saviola faziam dupla no Olympiacos também. Certo. Eles com o Ibarra, acho que era Ibarra, não é se era Ibarra. O Chori Domingues por trás, Sim, sim, faziam sim, exatamente. o que depois jogou em Espanha no Raio, eram fantásticos. E É. para terminar, o país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado. E ainda vais a tempo, atenção. Esquece isso. Ahm, Gostava de ter jogado. Sei que não temos muita cultura nem tanto europeus, nem, nem portugueses, mas na Argentina. Gostava de. Por tudo. Pelo povo, como vivem, como encaram este desporto, apesar de muitas dificuldades sociais que têm, desportivas, que não sou eu que vou descobrir a Argentina agora, mas gostava, era aquele campeonato que para vivenciar essa experiência desse tipo de estádios, tipo de ambientes e sobretudo cultural, porque felizmente tive na Turquia que são forofos, tive na Grécia que são, seja a nível de paixão, tive adeptos na Europa fantásticos, mas gostava na América do Sul ter. E Japão. Japão também nunca fui, mas era estes dois países, Argentina e Japão. Japão também era também por esse lado Mais mais cultural, mais social, não é? cultural, mais social do que propriamente o futebol. Não, não é que me atrai muito, como na Argentina, mas a nível, de sociedade e mentalidade e maneira de ser totalmente diferente ao que estamos habituados. E era Exatamente. esses dois. Tem que ser dois. Vasco, só te posso agradecer, por este tempo que tiraste para conversar comigo. Acredita que foi, mesmo um gosto para mim, portanto, deixo-te o meu sincero agradecimento. Foi longo, foi longo, acho que falei um pouco mais, mas é bom, fica sempre. E uma vez mais, acabar como comecei, parabéns pela iniciativa, fantástico, porque há muita gente que tem essas experiências e não tem a oportunidade de explicar. E para muitos que também têm a ideia de ir para o estrangeiro, pode ser que algo daqui, nem que seja uma palavra ou uma sensação, antes de viverem isso, tem este espaço que é teu e que tens todo o mérito tiveste todo o mérito em criá-lo e em manter, assim que agradeceu e vemos por aí. Agradeço imenso. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.